Estamos de volta com o Band Eleições. E olha, cresceu o número de jovens entre 16 e 17 anos que tiraram o título para votar este ano. Pela lei, o voto ainda não é obrigatório para essa idade. Nosso repórter Igor Calian foi atrás dos motivos do aumento da procura dos jovens. Qual a maior responsabilidade que você já teve até hoje na sua vida? Cuidar dos meus irmãos. Cuidar da minha cachorra. Foi cuidar do meu irmão, quando minha mãe sai ou meu irmão não está presente. Eles têm entre 16 e 17 anos e já compartilham responsabilidades diferentes. Agora, o que tem em comum é que estão assumindo um grande desafio, o do voto. Nas eleições deste ano, mais de 1.800.000 jovens com 16 ou 17 anos estão aptos a votar. Isso representa 78% a mais que na última eleição municipal, lá em 2020. É um recorde. E nós viemos para as escolas de São Paulo para entender o porquê eles querem votar. E é muita gente, quer ver? Pessoal, quem aqui vai votar na eleição deste ano? Se o título de eleitor já está na mão, nessa reta final de campanha é a conscientização que está valendo. E aqui eles já sabem, o voto importa. Eu escolhendo meu prefeito, ele pode contribuir para a educação. É bom você desde jovem já ter a sua autonomia para chegar lá e realmente, esse candidato me representa, terá o meu voto. O que você leu? Qual foi a fonte que te ajudou a ter informação boa para você falar, vou nesse aqui? Principalmente nos debates, que é onde a gente vê o perfil mesmo do candidato, como que ele se porta em um debate, as propostas que ele tem. Deu pra ver, né? Eles estão ligados, entenderam o que de fato representa o voto. Saber o tamanho dessa responsabilidade é o primeiro passo, antes de escolher os representantes, no executivo e legislativo. Tem quem ainda não se sinta preparado. Tipo assim, eu não acho que eu tenho embasamento suficiente para ir escolher alguma pessoa para votar, não cheguei a estudar propostas e tudo mais. Eu senti que mais estudo seria necessário para que esse voto fosse um pouco mais consciente, um pouco mais proveitoso. Para quem acredita que já é hora de votar, um bom voto e boa sorte. E a gente vê aí as urnas eletrônicas, que tanto a gente fala aqui. Eu vou seguir com o juiz eleitoral de São José dos Campos, doutor José Loureiro Sobrinho, que está comigo aqui no estúdio do Band Eleições de hoje. A gente viu os jovens aí na ansiedade de votar pela primeira vez. Eu queria falar do outro lado, dos idosos. A gente rapidamente falou no segmento anterior que acima de 70 anos não é mais obrigado a votar no Brasil. Essa é a lei eleitoral. Mas muitos idosos fazem questão de ir. E aí não se precisa. O jovem teve que tirar o título e fazer todo o procedimento. Os idosos é só continuar indo na sessão que ele sabe que é a dele. É isso, né, doutor? Exatamente. A Justiça Eleitoral preza sempre pela democracia, né? A vontade do povo, a verdade das urnas. Justiça Eleitoral, a voz da democracia. Na primeira ponta, estimulando, foi muito interessante ver a reportagem, os jovens a buscarem o voto. A partir dos 70 anos, sabendo de vários problemas que a pessoa mais idosa pode ter, não se obriga mais alguém a ir, porque tem que se entender esse direito humano e essa condição. Porém, uma vez a pessoa tendo esta condição, onde ela votou é o mesmo local que ela sempre não tem nenhum tipo de problema. E agradeço a oportunidade de dizer, se esta pessoa tem algum problema de acessibilidade, quer idoso ou uma pessoa portadora de necessidade especial, a Justiça Eleitoral está sempre ciente e ciosa dessa circunstância, tentando colocar as sessões em que essas pessoas com essas necessidades sempre em locais que têm acessibilidade. Se não é possível concentrar-se, sempre com colocação de elevadores em escolas que tenham esta condição. E se a pessoa chegar, doutor, e for surpreendida, mudou a sessão de lugar, tem uma escadinha, a pessoa às vezes é cada, não sei o quê, ela vai ter ajuda das pessoas, a Justiça Eleitoral, para chegar até a sua sessão? Evidentemente. Eu acredito que essa hipótese não ocorrerá, porque a Justiça Eleitoral está sempre ciente disso. É claro que um problema pode ser intercorrente. Sim. E pode acontecer. Nós estamos nunca... essa possibilidade nunca pode ser afastada, mas é óbvio que estão orientadas, porque nas escolas nós temos desde os mesários até os diretores de escola, toda uma equipe para dar esse tipo de suporte. Agora, para quem está nos acompanhando, muita gente quer saber, doutor,
Que hora que a população vai saber quem que é o novo prefeito, quem são os vereadores da cidade? No caso de São José, se vai ter segundo turno ou não. A cidade tem mais de 200 mil eleitores. A maioria dos que nos acompanham vão saber já quem é o prefeito e quem são os vereadores. Qual que é a expectativa da Justiça Eleitoral para essa eleição? E a gente tem visto uma expertise cada vez maior dessa totalização de votos. Na eleição já para presidente da República há 2 anos, a gente teve muito rapidamente os resultados no país. E olha que o Brasil é continental, mas a gente já tinha mais de 90% da apuração por volta de 9, 10 da noite. Qual que é a expectativa para essa eleição que é municipal? A eleição ocorre das 8 às 17 horas. Aqui em São José dos Campos, aproximadamente 500 e poucos mil eleitores, né, habilitados a tanto, 6 candidatos a prefeito e vice, algo em torno de 360 candidatos a vereador. Lembrávamos, eu presidi já algumas eleições, essa é a 3ª eleição que eu presido aqui em São José, também presidi uma eleição em Paraibuna. A primeira eleição que eu presidi aqui foi em 2004. Tivemos um problema com a totalização dos votos. Naquela época, a totalização era feita pela Zona Mãe, que é a zona que eu presido. Para se minimizar esse tipo, mais uma vez eu digo, a Justiça Eleitoral sempre antevendo os problemas. Agora, as transmissões são feitas, os votos são totalizados nas urnas, que tem uma série de sistemas de segurança, né? E esses votos são transmitidos intranet para baixar os riscos. Brasília, se confirma essa totalização, se devolve e se oficializa os resultados. Acreditamos que o mais tardar às 9 horas teremos este tipo de declaração, podendo ser até um pouco antes. Agora, 8 horas, mas se tivermos alguma intercorrência, acredito que de 11, meia-noite no máximo, mas acreditamos que não ocorrerá. Não ocorrerá. Como é que é feita a totalização hoje? Eu me lembro o tempo que havia escrutinação, as urnas de papel com os votos de papel iam para os ginásios para serem contados os votos. Depois os cards ou qualquer coisa do tipo que se tem na urna, né, o documento da urna ali, também ia para um local como o próprio ginásio para fazer a totalização. Hoje vai para o fórum, a urna toda vai, ela é uma peça só. Vocês inclusive fizeram auditoria nessa segunda-feira. Como é que funciona esse sistema? Fizemos auditoria para demonstrar a lisura deste pleito, mas dizendo que a Justiça Eleitoral está sempre atenta a prestar o melhor serviço possível, fizemos todo um trabalho de logística, porque a urna ela tem que ser levada até o local de votação. Então esse processo se inicia na sexta-feira para esse preparo, no sábado a urna é levada, tem toda uma escolta da Polícia Militar ou da Guarda Civil Municipal. Fizemos reuniões prévias para solucionar esse tipo de questão. A urna ficará nas escolas sempre com segurança, em nenhuma hipótese ela vai, como se diz, dormir sozinha. Sim. Para no dia seguinte, chega-se toda a equipe da recepção dos votos, que desde os coordenadores, diretores de escola até os mesários. As urnas são todas, nesse processo de auditoria, fizemos isso, demonstramos que as urnas, cada uma tem 10 lacres assinadas pelo juiz eleitoral, em todos os seus slots dessas urnas. Então, a partir do momento em que termina-se esse processo de votação, o eleitor digita o seu voto. O voto é registrado na urna. Imediatamente há um backup, que é um pendrive, na urna, com lacre. Também se transmite, assim que se finaliza esse expediente, para o pendrive, que o mesário vai quebrar o lacre e levar este pendrive para o fórum, com escolta. A urna ali fica. Posteriormente, no dia seguinte, que aí, como vamos dizer assim, a logística maior, que a urna tem fisicamente, ela é maior, aí que ela é levada de volta para o fórum. Então perfeito. E é importante, o pessoal de casa muitas vezes quer saber como é que é feito. Há um pendrive, como o senhor colocou, dentro da urna, e esse é levado pelo presidente de cada sessão até o fórum. No fórum vocês montam um sistema para transmitir isso direto para Brasília, é pela internet, tem uma intranet fechada, como é que funciona? No fórum, os cartórios com os seus computadores ligados a uma intranet extremamente seguros, né? Minimizar ao máximo a invasão de hackers para essa transmissão, conforme os pendrives são colocados e retransmitidos. Porém, a urna também, se algum tipo de problema ocorrer, a urna tem tudo aquilo que está no pendrive, está na urna e está no backup, né? Então nós temos uma série de sistemas de segurança. A cerimônia de auditoria feita especialmente na 127 hoje, mas será feita em todas as sessões, é simulada uma eleição com votos, a pessoa pega números de votos que realmente de pessoas que são candidatas, tanto a prefeito como a vereadores,
se faz no papel e na frente de todas as pessoas, foi filmado pela equipe, inclusive, da Bandeirantes hoje, filma-se e depois se totaliza esses votos e, importante, gera o boletim de urna. O boletim de urna, que é a filipeta que se chama... No papel, em que há a totalização desses votos. E muitas vezes os partidos, os seus fiscais, eles já fazem aquela conferência e já vão checando até de antemão, pelo menos os candidatos à majoritária, aqueles que saíram vitoriosos. Perfeito. Então são diversas formas aí de segurança para que a população possa aí com tranquilidade exercer a sua votação. Qual que é a dica, doutor Loureiro, pela sua experiência, para o eleitor que está nos acompanhando em casa, não deixar para ir na última hora, 5 horas fecha o portão, aí não tem choro nem vela? Qual que é a dica aí com a sua experiência de diversas eleições para o pessoal que está em casa não perder seu voto e poder contribuir de forma democrática para o processo eleitoral? Isso depende de cada indivíduo, né? Tem pessoas que gostam de acordar mais cedo, logo estão pessoas mais idosas, vão logo cedo. Às vezes, nesse é o momento em que há um movimento maior de eleitores. É claro que é melhor resolver a situação antes para não deixar, eu digo sempre, não deixe para a última hora. Tente diluir ao longo do dia, de preferência na parte da manhã, começo da tarde. É claro que se tiver uma intercorrência de cada um no último momento, mas sempre o que eu digo pela experiência, não deixe para a última hora esse direito sagrado do voto. Tá aí, ó, isso é muito importante para você que está nos acompanhando, poder votar com tranquilidade nas eleições neste domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. As sessões estarão abertas, não precisa correr, não precisa ter pressa, não precisa ter empurra-empurra, é possível votar com calma. São 2 votos, primeiro para vereador, depois para prefeito? Exatamente, 5 e depois 2 números. Perfeito, primeiro para vereador, 5 números, depois para prefeito, 2 números, vai apertando o verde, ela vai dar fim, é rapidinho, as pessoas podem sair, voltar para casa, curtir o seu domingo e esperar o resultado, que aqui na Band a gente vai trazer a cobertura completa. Queria agradecer ao doutor José Loureiro Sobrinho, juiz eleitoral aqui de São José dos Campos, que gentilmente nos atendeu para trazer muita informação para o pessoal de casa nesse Band de Eleições. Boa sorte na eleição de domingo e até uma próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço e uma boa sorte a todos nós, a toda a sociedade neste momento sagrado do voto. Muito obrigado. Assim a gente encerra o Band Eleições de hoje, mas olha, temos um segundo turno aí e a Band seguirá com a melhor cobertura em todo o país. Nosso trabalho não para. Eu lembro você que nesta quarta-feira, atenção, hein, tem mais um debate para fechar a cobertura eleitoral nesse primeiro turno do Grupo Band Vale. A partir das 10h30 da noite da quarta-feira, teremos frente a frente aqui no estúdio da Band os 5 candidatos à Prefeitura de Guaratinguetá. Todos confirmaram presença. Você não pode perder. O debate terá transmissão ao vivo pela TV Band Vale e simultânea pela rádio Band Vale FM 102,9, pelo portal bandvale.com e também em nossa página no YouTube da TV Band Vale, além do aplicativo Band Play. Aliás, no digital, a nossa cobertura começa com os bastidores. Às 10 da noite, inicia todo o nosso trabalho. Eu conto com a sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.